Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o exame de creatinina sérica, tá? Então, um exame de creatinina no sangue, tudo bem? O que ele é, para que ele serve, o que ele reflete, qual a situação que pode levar ao aumento da creatinina, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui em curtir, já vai deixando aqui o seu comentário também, suas possíveis dúvidas, tá? Claro que o objetivo desse vídeo não é fazer um diagnóstico, quem vai fazer o diagnóstico vai ser o médico. Esse vídeo tem mais como objetivo instruir a população, te instruir aqui sobre esse exame, como que ele funciona, para que ele serve e etc, tá bom? Lembra também de se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos, ativar o sininho lá, ativar as notificações, para você receber toda essa série de vídeos aqui que a gente está fazendo. A gente já gravou sobre ureia, então é um exame também importante que normalmente é solicitado em conjunto com o exame de creatinina, tá bom? Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, clica lá, dá uma olhada nesse vídeo, porque ele também é bastante importante, às vezes você fez esse exame, então lá tem algumas instruções para você, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é essa tal de creatinina? A creatinina, na verdade, é uma substância derivada do metabolismo que acontece basicamente nos músculos, tá? Então, ele é derivado de uma substância aí que é chamada de fosfocreatina ou até da creatina mesmo, que vai produzir a creatinina. Tem uma série de enzimas lá que estão envolvidas na produção de energia, como ATP, por exemplo, tá? Então, por exemplo, fosfocreatina se transforma em creatina, e aí é convertida em creatinina, e a própria fosfocreatina também é convertida em creatinina, tá? E isso tudo deriva do metabolismo que acontece nos músculos, tudo bem? Então aqui tem um exemplo de uma fibra muscular e esse metabolismo que acontece. Então, como você pode prever, quem tem mais massa muscular tende a ter mais creatinina. Então, normalmente, quem tem mais massa muscular? O homem. Então, os cálculos relacionados com o metabolismo aí de creatinina, até o próprio clearance de creatinina, normalmente dão maiores nos homens. E a conta para a mulher também multiplica por um fator que reduz esse valor aí, tudo bem? Tem outros fatores que alteram também a creatinina? Tem. Crianças normalmente têm valores menores, os idosos também têm valores menores, tá? Afrodescendentes normalmente têm valores maiores porque tendem a ter uma massa muscular maior, tudo bem? Então, essa substância ela é produzida constantemente ao longo do dia e normalmente, quando se faz um exame desse tipo, se mensura o que a gente chama de urina de 24 horas. Então, você coleta lá num frasco lá grandão e tal, a urina, toda a urina, né, que é produzida durante esse período de 24 horas, e aí é mensurado com uma alíquota específica a quantidade de creatinina. Também pode mensurar no sangue, como é o nosso objetivo principal hoje aqui, e aí você calcula, né, a taxa estimada aí, tudo bem? Então, é o resíduo que a gente diz produzido nos músculos de uma substância chamada creatina ou fosfocreatina, que faz parte das reações aí de produção de energia necessária para a contração muscular, beleza? Essa produção aí é constante, então ocorre numa velocidade relativamente constante, e quem que filtra posteriormente, como foi produzido aqui pelos músculos, vai para a corrente sanguínea e acaba sendo excretado pelos rins, né? Então a gente tem um processo de filtração comum, digamos assim, e tem também uma parte de processo aí de reabsorção e a própria secreção que pode acontecer aí, que vai liberar essa substância para a urina. Tudo bem? Então, o que a gente vai medir aqui, basicamente? A gente pode medir duas coisas. A creatinina que está no sangue, e também tem um outro exame, que é o de urina, que a gente vai comentar mais na próxima aula, que é a creatinina que está na urina, tudo bem? Então, associando esses dois, a gente consegue entender melhor qual que é o valor de normalidade de cada um e se o seu valor encontra-se fora do normal, tudo bem? Se está fora do normal, é muito provável que o problema esteja onde? Na filtração, no glomérulo, que é a unidade de filtração aí, que são os néfrons que a gente diz, né? Que filtram o sangue, tudo bem? Então, é filtrado lá e a gente pode, basicamente, prever a taxa de filtração glomerular. Então, é um exame que serve basicamente para quê? É um exame que serve muito para triagem, é um dos mais utilizados aí na prática clínica, para verificar a função renal, tudo bem? Lembrando, muitas vezes associado com a ureia, tá? E existem outros exames aí de biomarcadores mais novos de funcionamento renal também,
gente vai gravar numa aula posterior. Lembra de se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos, tá? Então, o nome já diz, ó, é um biomarcador. É um marcador biológico, né? É um marcador fisiológico que é produzido pelo nosso próprio organismo. Então, todo mundo, professor, tem creatinina que é liberada para o sangue, creatinina sérica, e também creatinina na urina, é para ter, tudo bem? Todo mundo tem esse metabolismo. Claro, algumas pessoas mais, outras menos, dependendo da ingestão de proteína, metabolismo do músculo, massa muscular, tá? Gênero, etnia. Então, existem vários fatores que são levados em conta quando se faz um cálculo do clearance de creatinina, que é o termo que a gente utiliza para isso, tá bom? Então, é um biomarcador de doença renal crônica e injúria renal aguda. Então, se esse valor aqui de creatinina já estiver muito alta, assim, rapidamente, é muito possível que tenha algum problema agudo acontecendo nos rins, tudo bem? Mais especificamente lá nos néfrons, nos glomérulos também mais especificamente, tudo bem? Que são as unidades lá que fazem aquele processo de filtração. Agora, a pessoa que já tem uma doença renal crônica, sei lá, paciente que tinha diabetes prévio, aí desenvolveu esse problema, um paciente que tem hipertensão, insuficiência cardíaca, algum outro problema, né, que altera o funcionamento renal, seja direta ou indiretamente, e ele já sabe que ele tem esse problema, ele precisa fazer um monitoramento constante da função renal, tudo bem? Que são provas de função renal, que a gente diz, né? E então, a creatinina sérica é um padrão muito importante para isso, porque ele avalia o quê? O funcionamento renal. Digamos que o paciente mensure a creatinina no mês. Depois, no outro mês, deu, sei lá, 90% de funcionamento. Depois vai 90, 85, 80. Quer dizer o quê? Que o rim está piorando o seu funcionamento. E a creatinina vai aumentando, aumentando, aumentando cada vez mais. Consequentemente, a taxa de filtração dos rins vai diminuindo. Quer dizer que a progressão da doença não está sendo muito boa para esse paciente. Tudo bem? Então, qual que é o valor normal? Só para você ter em mente aí. De 0,7 a 1,3 miligramas por decilitro para homens e 0,6 a 1,2 miligramas por decilitro para mulheres. Lembra que eu falei no início do vídeo que varia conforme o gênero, massa muscular e etc? Então, por isso que esses valores acabam sendo mais amplos aqui, porque tem homens com mais massa muscular, outros com menos. Normalmente idosos têm menos, criança normalmente tem menos massa muscular. Mulheres normalmente têm menos, tá bom? Então, tudo isso faz com que variem esses valores aqui. E a creatinina sérica pode ser utilizado aí dentro de algumas fórmulas matemáticas que a gente diz para predizer o valor de filtração glomerular, que a gente chama de taxa de filtração glomerular, que é utilizado para monitoramento, basicamente, triagem de doença renal crônica, tá? Igual a gente já tinha explicado aí para você. Então, você pode utilizar a creatinina na urina também, mas você também pode utilizar esse valor aí pontual da creatinina sérica e inserir dentro de uma fórmula, algumas fórmulas, existem várias fórmulas aí, tá? Que você pode inserir, e aí coloca alguns dados, idade, etc., e aí ele já te traz um resultado do valor que é esperado para esse paciente, tudo bem? A gente vai conversar mais sobre isso no próximo vídeo, tá? Então já fica esperto aqui, se inscreve, que a gente vai explicar melhor sobre esse assunto. Então, só para a gente fechar aqui, aqui são algumas situações que podem aumentar a creatinina no sangue, tudo bem? Então, assim, na hora que você olhar isso aqui, não precisa ficar desesperado. O importante é que você entenda quais são as possíveis situações, verifique no seu caso aí que pode ter tido um aumento de creatinina, por isso que você está assistindo aqui esse vídeo, né? As possíveis situações, mas quem vai fazer o diagnóstico é o seu médico, tudo bem? Não adianta você falar assim, então eu tenho uma infecção nos rins. Não, você não vai saber isso daí, porque a gente precisa também de outros exames, como, por exemplo, o exame de urina de rotina ou urocultura, alguma coisa do tipo. Você precisa, por exemplo, aí, verificar se é uma desidratação, saber a ingestão de água. Então, dependendo da situação, você mesmo, obviamente, já pode ir corrigindo se você já sabe que tem algum problema. Vamos dar um exemplo. A atividade física excessiva, tudo bem? Se você sabe que você está
fazendo exercício em excesso, muitas dores musculares, cãibra, tá? Que está acontecendo, você já sabe que é muito possível que essa quebra aí, a utilização de proteínas, aminoácidos, etc., e produção de creatinina está relacionado com isso. Então aí você tem que, obviamente, melhorar a situação, conversar com o educador físico para tentar acertar isso daí, tá bom? Outra coisa, desidratação. Desidratação pode estar relacionado com a baixa ingestão de água, tá? Então aí se você ingerir mais líquidos, água, né, durante o dia, pode melhorar essa situação. Mas, obviamente, para você verificar isso, você conversa com um médico, pode ser um nutrólogo nesse caso, pode ser um próprio clínico geral, um nefrologista, tudo bem? E também, nesse caso, você pode conversar também com uma nutricionista ou um nutricionista, tudo bem? Que possa esclarecer melhor como que você pode ingerir mais líquidos com base, por exemplo, em frutas, verduras, legumes, sopas, ou seja lá o que for, porque às vezes tem gente que não gosta muito de ingerir a própria água em si, que seria o mais indicado, na verdade, né? Mas isso quem vai conversar melhor é o nutricionista. Uma alta ingestão de proteína também está relacionada aqui. Então, alguns tipos de atletas, por exemplo, ou profissionais que trabalham com bodybuilding, ou pessoa que pratica atividade física mesmo pode, por exemplo, ingerir mais proteína e, inclusive, ingerir suplementos à base de creatina, praticando muita atividade física, isso pode levar ao excesso de creatinina no sangue, tudo bem? E não necessariamente, nesse primeiro momento, ser um problema renal, tá? E, inclusive, essa pessoa pode ter um excesso também de proteína na urina. Aí a história já começa a ficar um pouquinho mais complicada, tá? Porque excesso de proteína na urina normalmente está relacionado mesmo com uma alteração no processo de filtração, ou seja, talvez uma grande pressão de sangue, né? A pressão sanguínea acontecendo nos rins, ou ainda até um processo que está acontecendo de insuficiência renal. Então aí tem que ficar mais esperto, conversar de fato com a nutricionista ou com o médico que pode te orientar melhor nesse assunto, beleza? Então aqui são alguns exemplos que, em muitos casos, você mesmo pode ir se controlando, mas, obviamente, o ideal é que você procure a ajuda de um profissional habilitado para isso. Para atividade física, um educador físico, para nutrição, alimentação, um nutricionista, e aí para algumas doenças você tem alguns outros profissionais, por exemplo, um médico cardiologista, um médico aqui, nesse caso, ginecologista, tá? Uma pré-eclâmpsia que está relacionado com a gravidez, por exemplo, que é o excesso de pressão durante a gravidez, tá? No caso da pressão alta, em muitos casos, até um próprio clínico geral já pode te orientar se esse aumento de pressão ainda está no início e se não tem outras comorbidades e outros fatores de risco, tá? Aqui não dá para a gente prolongar muito no assunto, mas são situações que podem levar ao aumento de creatinina. Infecção nos rins, como a gente tinha citado aí no início, tudo bem? Isso pode ser refletido, por exemplo, no exame de urina tipo 1 com aumento de leucócito, aumento de proteína, até uma hematúria, que é um sangue na urina, um odor muito forte da urina. Então, existem vários exemplos aqui, a gente já gravou vídeos sobre exame de urina, vou deixar aqui também, tentar deixar aqui na descrição, lembrar de deixar na descrição para você depois assistir esses vídeos, tá bom? Diabetes descompensada, tá? E aqui o problema também é bastante grave, porque diabetes envolve uma série de outras doenças, como, por exemplo, alteração no fígado, um processo inflamatório, você pode ter alteração de vasos sanguíneos, você pode ter produção excessiva de gorduras e formação de placas de ateroma, você tem a própria alteração do funcionamento renal, uma insuficiência renal, uma doença renal crônica, tá? Então aqui, na verdade, você precisa de um acompanhamento especializado para o médico entender se os valores que você tem de glicemia, de hemoglobina glicada e outros exames aí relacionados com o controle, na verdade, de diabetes, esses valores estão dentro do esperado, se estão controlados e etc. Aqui pode ser, por exemplo, um médico endocrinologista, beleza? Então você percebe que não adianta a gente falar assim, aumentou a creatinina, professor, o que que é? Não sei, não dá para saber, na verdade, em princípio. Você precisa de outros exames e o médico, na verdade,
que tem a história clínica do paciente, toda a anamnese, fez o acompanhamento, está sabendo que esse paciente já teve, tem todo o histórico desse paciente, ele sim vai conseguir traçar um diagnóstico que é o mais adequado no seu caso especificamente, tudo bem? E por fim, como a gente já citou, que é o principal, digamos assim, né, a insuficiência renal, tudo bem? Lembrando que os rins que filtram o sangue para a produção de urina, se os rins não funcionam, a creatinina começa a fazer o quê? Começa a aumentar, tudo bem? E a gente tem reflexo em outros números aí. Então, por exemplo, taxa de filtração glomerular diminui, tá? Clearance de creatinina também vai diminuir e essa substância começa a se acumular no organismo. A gente está falando de uma substância, tudo bem? Que é a creatinina, mas a ureia também se acumula e outras substâncias acabam se acumulando. E muitas dessas substâncias acabam sendo tóxicas para o seu organismo, como, por exemplo, sistema nervoso central, tudo bem? Então, uma pessoa que tem alteração no funcionamento renal, o medicamento dela, para diversas alterações que ela tenha, também tem que ser controlado, porque os medicamentos são metabolizados normalmente pelo fígado e aí filtrados e excretados pelo rim. O rim não funciona, o medicamento fica em excesso, tudo bem? Claro, professor, isso é uma outra área, a gente conversa num outro momento que é farmacologia, mas só para você entender a gravidade desse assunto, tudo bem? Então, se você gostou aqui desse vídeo, clica aqui em curtir, deixa aqui o seu comentário se você não entendeu algum assunto específico, quer que a gente aprofunde nesse assunto, tá? Escreve aqui nos comentários para a gente gravar um novo vídeo sobre o assunto, beleza? Lembra de se inscrever no canal do IBAP Cursos, ativar as notificações. E para a gente fechar aqui esse vídeo, eu vou te convidar a conhecer o Passaporte IBAP Flix, que é a nossa plataforma de cursos aqui dentro da área da saúde. Lá a gente tem cursos de bioquímica, micro, imuno, parasito, hematologia, entre outros tipos de cursos, tá? Mais voltados para profissionais e estudantes da área de biomedicina, farmácia, biologia, entre outros estudantes da área da saúde que têm interesse sobre o assunto técnico, né? De análises clínicas. Então, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo e também na descrição não, no primeiro comentário aqui desse vídeo. Clica lá, vai conhecer o Passaporte Bapflix, está em desconto. Lá você tem certificado, videoaulas, materiais complementares, tem o meu acompanhamento e o acompanhamento dos nossos professores e da nossa equipe, tá? Então clica lá, vai conhecer e entender melhor como que funciona tudo, tá bom? Então é isso aí. Meu nome é Vitor Proença. Obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até a próxima aula.